Bem-vindos a mais um episódio de Empreendedores por Natureza. Estou eu aqui muito bem acompanhado com os meus sócios e amigos e quero te dar as boas-vindas a este episódio, onde nós vamos tratar de uma coisa muito importante para você que tem empresa. Então, se você é empresário, se você é empresária, empreendedores brasileiros, fique aqui porque vai ser importante para a sua trajetória. Então, já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você marcar algum empresário aqui, porque é utilidade pública. Aproveite e se inscreve no canal também, gente. Bom, episódio de hoje, 4 atitudes que sabotam a sua empresa. Exatamente, a sua empresa. Então, presta atenção que se você está fazendo isso, já te adianto, vai dar ruim. Gente, é notório que todos nós brasileiros temos o dom para empreender. Empreendedor? É notório Empreendedor. que temos o dom para empreender. E é muito importante que a gente também saiba que a gente não tem uma escola de aprendizado para empreender, certo? E muitas vezes a gente falha na vontade de acertar. Então a gente erra ali porque falta conhecimento. Sim. A gente mesmo, como empreendedores, já erramos algumas vezes, não foram poucas. Já falimos, né? Já falimos e tudo mais, e tá tudo bem, faz parte do processo. Mas a gente tá aqui para ajudar esse empreendedor, esse empresário brasileiro que tanto sua, que tanto coloca suas forças, seus recursos na sua empresa com a esperança de dar uma vida melhor para sua família e tudo mais. Então, para não deixar esses empresários e essas empresárias sabotarem os seus negócios, eu quero trazer alguns temas importantes para nós aqui. Primeira sabotagem que todo empresário faz: falta de conhecimento do seu próprio negócio. Pois é. Como assim? O cara tá trabalhando no negócio dele e não conhece o negócio dele? Sim, pasmem vocês, muitos empresários não conhecem o seu próprio negócio. E aí a gente fala de macrofatores, área de atuação, concorrência, regulamentação da área. Então, já que temos advogados na mesa, quero começar por regulamentação da área. O que a falta de conhecimento da regulamentação da área pode sabotar a empresa, Weber? Pode fechar uma empresa. Eita. Eu ia falar isso. Pode fechar. Acaba com o seu negócio e muito dificilmente você vai conseguir retornar a atividade nisso. Ou seja, o sonho daquele empresário de ter uma empresa bem-sucedida vai por água abaixo. Você pode matar isso. Vou dar um exemplo prático que já aconteceu comigo em família. Você tem imóveis locados, né? Geralmente o empresário, a gente está falando aqui, vou utilizar esse exemplo, que ele vai locar um imóvel para exercer essa atividade, tá? Então, o que mais acontece? O empreendedorismo, por necessidade, ele pressupõe isso, ele demanda isso. Então, vou dar um exemplo de uma lanchonete. Perfeito. Eu tinha um sonho, mas não sei quando que eu tive esse sonho, mas enfim. Você que tem uma lanchonete, presta atenção. Uma lanchonete, um café, e eu falei, vamos montar um café. E aí eu achei uma garagem próximo de onde eu morava à época. Eu era solteiro ainda, né? Não éramos casados, Andressa e eu. E eu achei uma garagem de uma casa e fui montar esse café. E aí eu achei que eu ia montar uma Starbucks, né? Uau. Não é Starbucks, é Starbucks, né? Porque aqui nós fazemos inglês, né, também, então a gente vai sabendo como fala. E aí eu comprei todos aqueles copinhos, comprei a máquina italiana, enfim, fiz treinamento, fiz o curso de barista e tudo. Mas eu simplesmente não me atentei, e sendo advogado, inclusive, ao IPTU do imóvel e se esse imóvel estava regularizado para eu exercer a atividade de cafeteria ou de lanchonete. Qual que é o impacto que eu tive? Depois que eu gastei muitas coisas ali, valores, inclusive que eu não tinha, nós percebemos durante a construção que a gente não poderia ter nada a gás. Meu Deus. É isso mesmo que chegou. Já estava alocado o imóvel. Eu aqui, um cara muito bom, já tinha feito o contrato, já tinha feito a contratação das pessoas muito bem colocadas, muito bem ali treinadas. Contratei até uma pessoa que já trabalhava em lanchonete. A máquina já tinha feito curso em alguns cafés aqui em São Paulo. Fui até no interior para fazer esse curso. E aí eu falei, caramba, o que eu faço agora? E o arquiteto, que geralmente o arquiteto vai trazer as boas, mas também as más notícias,
e a gente conseguiu colocar tudo ali elétrico. Só que elétrico, nós não também tínhamos visto que o disjuntor, né, quem é eletricista vai saber do que eu estou falando, era dentro da casa, da propriedade do dono ali, né, onde estava esse café, essa garagem, e o disjuntor não, ele superaquecia. Então, se eu colocava às 6 horas da manhã para fazer o pão de queijo, daqui a pouco dava 10, 15 minutos, pum. Caía. Só que o dono da casa morava lá e ele estava dormindo. Quem ia fazer o disjuntor lá? Ou seja, você ficava parado. Aí depois a gente foi conversar com o dono. Então, mas você vai ter que gastar e investir para colocar um disjuntor, pedir na época era a Eletropaulo ainda que cuidava da eletricidade aqui, né, de fornecimento, e pedir e pagar. E na época deu quase R$4.000 para pedir isso. Eu falei, não, mas espera aí, o meu aluguel não era nem R$1.000 direito. Então, quando você não tem conhecimento, eu tô dizendo um caso prático de regulamentação. Sim. E que comumente deve acontecer com muita gente. Acontece, porque depois que eu fui... O CNPJ é muito fácil hoje, né? A gente não demora mais 1 mês para tirar, 2 dias, 3 dias. Até no dia você faz tudo eletrônico, né? Tirei o CNPJ tudo certinho. Quando eu fui entrar, né? Dar entrada no alvará, na licença de funcionamento, que toda atividade precisa ter também, era eletrônico. Eu descobri que o imóvel, a parte que eu aluguei, esse imóvel global todo, ele não tinha a planta de construção na prefeitura. Aí eu falei, gente, o que eu fui fazer minha vida? Uma bola de neve aí já. Sim. A gente já tinha colocado quase R$30.000 numa garagem e já tinha feito móveis e a falta de regulamentação... E, cara, às vezes esses R$30.000 é tudo que o cara tem, é tudo que a empresária tem. Mas era tudo que eu tinha na época. E isso vai frustrar um sonho. Mas deixa eu também contar um caos aqui. Um caos. Que aconteceu, verídico. Não vou citar o nome das empresas envolvidas, mas, enfim, prestava consultoria para uma clínica, né, que tinha sido... Adquirida? Nem adquirida, isso. Ela ia se expandir, né? Um grande hospital quis fazer parceria com essa clínica para ela se expandir. Então, nós fomos procurar vários imóveis, né? Numa região nobre aí de São Paulo e tal. Achamos um imóvel maravilhoso, lindo, perfeito. Tava novo, né? Em folha. Então, esse grande hospital, com toda uma equipe de marketing jurídico, enfim... Toda a estrutura, eles fizeram a contratação, o aluguel, começaram a obra para fazer a mudança e, num determinado momento X ali da obra, ela teve que ser embargada justamente porque não tinha uma verbação importantíssima lá na prefeitura. Estamos falando de grandes empresas. Exatamente. Então, gente, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Tem um versículo bíblico que eu... amo, né? Eu acho que diz muito isso sobre o povo perece por falta de conhecimento. Isso é fato. Isso aí. Se você está entrando, né, num novo negócio agora, o máximo de conhecimento que você puder adquirir, claro, você não provavelmente, né, você não seja advogado, não tenha tudo isso, mas sabe aquele lance? Tenha o contato de quem sabe, sabe? Vá se instruir. Busque conhecimento o máximo possível para você não ir em terreno movediço, né? Que você possa estragar o seu negócio antes mesmo dele começar. O custo do não conhecimento é muito grande. É muito alto. E aí, o não conhecimento envolve também outras situações. Então, a pessoa ela entra no mercado, ela monta um negócio e ela nem avaliou a concorrência. Análise de concorrência. Ela não sabe se ela está concorrendo com um barquinho ou com um transatlântico. E aí ela coloca lá o botezinho dela no oceano e acha que vai nadar de braçada, mas não vai, porque ao invés de ela estar concorrendo com outros botezinhos, ela está concorrendo, na verdade, com outros transatlânticos. Não outros transatlânticos. A história do Oceano Vermelho, né? Exatamente. E aí, como funciona essa questão de conhecer os concorrentes? Dá uma dica para o empresário ou para a empresária que está assistindo a gente aqui, gente. Olha, tem algumas metodologias para a gente falar sobre isso, né? Mas conhecer a concorrência vai... Especialmente para quem tem pequenos negócios, negócio de bairro, né? Ou um negócio online, ok. Mas eu acredito que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente também está falando com pequenos empreendedores que querem começar. Sim. É o que você já falou em episódios anteriores. Às vezes tem uma rescisão, às vezes recebeu dinheiro de alguma coisa, uma indenização. É só aquilo que a pessoa tem. Ela quer mais motivo para não começar a executar algo sem planejamento.
E depois que você tem o seu negócio aberto, especialmente se for físico, você precisa continuar analisando a tua concorrência. Não é só antes de fazer o negócio, é especialmente antes de estabelecer um negócio e durante. Porque as relações e as dinâmicas, elas mudam com muita rapidez, né? Então a gente precisa, não é que você vai parar de cuidar do seu negócio para ficar só de olho na concorrência, mas você tem um olhar estratégico e intencional para falar o que o cara tá fazendo, como ele tá praticando o preço. Então vamos dar um exemplo simples aqui. Isso é um ponto importante. Uma doceria, de bairro. Gosto. Quero a doceria. Como que você vai ver a concorrência? Pega um perímetro aí de pelo menos uns 3 quilômetros no teu bairro, né? Desenho quadrado lá, 3 quilômetros. Posso melhorar? Uma casa de bolo. Uma casa de bolo. Nossa, melhor ainda. Porque hoje tem bastante nos bairros, né? Exato. Então, vamos lá, uma casa de bolo. Pega os 3 quilômetros, pelo menos, ali, que o pessoal poderia ir de carro, né? Então, 3 quilômetros é a tua concorrência. Quantas casas de bolo tem ali? Tem uma. Não tem casa de bolo, mas tem padaria. São concorrentes indiretos. Tem padaria. Tem doceria que tem bolo. Então, não é só, tem mercado que tem a panificação e tem bolo para vender. Então, veja aí. O concorrente direto, concorrente indireto. Tá bom. O que tem? Quem é o público que está frequentando? Quais são os produtos que eles estão oferecendo? O que você pode fazer de diferente? A gente entra em critério de diferenciação para gerar vantagem competitiva. Então, por exemplo, eu sou intolerante a glúten, intolerante à lactose. Eu não interessa qual bolo a pessoa tenha. Eu não vou comprar se tiver farinha de trigo. Eu não posso comer. Então, eu já sou um tipo de consumidora muito mais restrita, né? Então, eu não vou escolher aquilo, mas tá bom, mas eu quero trabalhar com a farinha de trigo. É mais barato, o pessoal compra, eu consigo ser mais competitivo, ok. Mas as outras, tem produtos sem lactose, produtos sem glúten? Você pode desenvolver É um mercado bolo, que está altamente crescendo. Que está crescendo. Você pode desenvolver 2 sabores para ter a pessoa não ir para a concorrência e ter você ser uma opção. Além de bolo, você pode agregar outro tipo de doce, mesmo que seja casa de bolo, para que a pessoa também tenha outras opções para não ir para o teu concorrente indireto. Então, é um exemplo prático, simples, óbvio. Quanto mais complexo for o sistema de operação da empresa, né? É um estudo bem mais complexo. Então, a gente está colocando um exemplo para vocês entenderem que mesmo um negócio local pode se beneficiar se fizer um estudo correto de concorrência. E consegue se diferenciar, sim. É o que a gente mais tem, né? Concordo 100%. E até conversando com alguns empresários, a falta desses estudos ou até mesmo a falta de tempo para fazer isso tudo, porque o empresário acaba centralizando tudo nele, né? Eu posso contar um exemplo nosso agora? Claro, manda ver. Você vai lembrar. Em 1800, gente. outra vida, praticamente, não. Quando nós casamos, nós já estamos há 17 anos juntos. De casados, né? 21 anos juntos. Ela vai expor minha veia empreendedora. Bom, o Rodrigo sempre teve isso, gente. E assim, logo nos primeiros anos de casado, ele teve uma ideia brilhante, né? Isso, nós estamos falando há 17 anos, né? Então, já faz bastante tempo. Ele teve a ideia de empreender no ramo pet, desenvolvendo parcerias para ter um convênio médico para os pets, né? E a empresa chamava Animal Assistance. Uma ideia brilhante. Gente, não existia. Hoje, a gente tem isso aí, né? Inclusive, a gente tem pro nosso cachorrinho. Só que, na época, a gente nunca tinha ouvido falar sobre um seguro, né? Convênio. Um convênio para animais de estimação. E ele, com toda a cara e coragem, criou o logo, o nome, e enfim, foi fazendo parcerias ali no bairro onde a gente morava. Nós éramos do ABC, fez parceria com vários pet shops. E aí, na empolgação, né, nós fomos e montamos um quiosque no shopping. Só que a gente tinha uma rede credenciada, né? Desse tamanhozinho, né? Pequenininho.
Então, faltou pra gente, e também a gente tinha pouco recurso. Né, início de casamento. Mas me arrependo de não ter insistido. Mas não é que nós não tínhamos fôlego também. Esse ponto que eu quero chegar. Né? A gente até estudou, a gente tinha uma ideia brilhante que anos depois... O mercado aceitaria. Vingou e tem até hoje. Foi algo visionário, só que nós não tínhamos aporte financeiro, background, né? E também não conseguimos alcançar uma rede, né? Não fizemos uma lição de casa pregressa. Tudo isso, análise de concorrência, né? Não tinha plano de negócio. Estratégia. Né? Olhar estratégico. E aí foi o erro. E aí morreu. Em pouco tempo a gente não conseguiu, obviamente, sustentar, né? Um quiosque dentro do shopping, que era uma fortuna, se eu não me engano, acho que a gente... Era 6 mil reais na época. Um quiosquinho. Há 17 anos. Há 17 anos. Então, assim, todos os nossos recursos foram embora muito rápido. Exato. Obviamente, a gente não conseguiu sustentar isso. Mas, por que a gente está contando isso? Porque isso acontece, né? Grandes ideias, muitas vezes, morrem por falta do conhecimento, por falta de fôlego, por falta, né, de estratégia bem pensada. É isso aí. E uma coisa também, eu quero... acho que é importante a gente falar, né? Você pode estar assistindo a gente e falar, cara, se você soubesse quantas ideias eu já tive, quanto dinheiro eu já gastei, às vezes principalmente se for empresa familiar, né? A minha mulher não acredita mais em mim, meu esposo não me apoia mais, porque eu já tentei muita coisa, fracassou. Só mostra que você está tentando e que você precisa continuar insistindo, não digo no mesmo negócio, tá? Mas assim, não se frustre, não pegue essa frustração como o fim de um caminho, né? Como uma culpa, né? Ou como uma culpa, porque isso vai travar os seus sonhos, isso vai travar as suas ideias. O que você precisa fazer, primeiro, consuma todo o conteúdo gratuito aqui, ok? É pra isso que a gente tá aqui. Por isso se inscreva. É pra te ajudar. Se inscreve no canal, inclusive. Mas consuma esse conteúdo de qualidade, com isso tudo aqui, além da experiência prática, a gente tem muito know-how teórico por trás, científico por trás, né? Então, a gente tem aqui, nessa mesa, a gente tem graduações em Direito, a gente tem graduação em Marketing, MBA em Gestão de Saúde, MBA em Marketing, Neurociência e Psicologia Aplicada, Liderança, Gestão, MBA em Business. Então, tem muitos anos aqui que nós juntamos de experiência para trazer para vocês, né? Porque, como o Rô já falou em outros episódios, a gente não tem uma escola de empreendedorismo como deveria, né? Na nossa opinião, isso deveria ser desde a educação básica. Então, a gente sai... tá bom, parabéns, você é um bacharel em Direito, vai ser advogado. Mas o advogado é um empreendedor. Quando você tem um escritório, existe um CNPJ, tem uma empresa ali por trás, né? Então, não se sinta culpado ou desanimado porque até agora não deu certo. Pegue esse conteúdo, faça suas anotações, coloque em prática de uma forma estratégica. Esse é o caminho de um negócio de sucesso, né? E aprenda com seus próprios erros, Exatamente. né, gente? É isso aí. Lessons learned. Aprendeu, errou, tudo bem. Pode voltar, reflete assimila. O que eu errei, o que eu posso fazer diferente e continua. É isso aí. Gente, um outro ponto importante, rapidamente aqui, é a ausência de delegação. O empresário acaba centralizando tudo nele e ele não escorre. Ele morre porque não consegue fazer tudo. Então, como ajudar esse empresário, essa empresária a delegar dentro das suas empresas? Ele é eu presa. Eu presa. Não é empresa, eu presa. Exatamente. Posso responder, já que eu me adiantei aqui? Manda ver. Qual é a pergunta mesmo? Como delegar? Como delegar? Né? Fiquei emocionado agora. Aquele que bate no botãozinho com a resposta. Não sei. Como fazer essa delegação aí dentro da empresa? Não centralizar tudo. Porque a ausência de delegação é um sabotador da empresa. Eu vou dizer por que é o segundo ponto, inclusive. Terceiro, voltando, não? Segundo. Não, o terceiro? Não, esse é o segundo. É o segundo? Ponto. Delegação. Tá vendo? Eu bato aqui e você tá esquecendo. Mas isso aqui acontece com o empresário. Por quê? O exemplo que vocês deram da doceria. Ou da casa de bolos, tá vendo? Até começa a salivar assim, né? Essas coisas. Quando a gente tem a doceria e tem a casa de bolos, eu tenho... absoluta certeza, 98% de certeza aqui, pra gente não ter o 100%, que você que tem uma doceria, você que tem uma lanchonete ou que trabalha com restaurante, você é a mesma pessoa que cozinha, ou você é a mesma pessoa, se você já tiver a cozinheira, você tá muito adiantado. E parabéns. Porque geralmente é o cara que cozinha, que faz a massa, que assa, que cobra, que compra e também que responde limpa. o WhatsApp.
todo o ambiente. É então, verdade. eu era o cara, já advogado, que eu ia, e a Andressa lembra muito bem disso, eu abria lá o café à noite, eu chegava à noite, tirava, de madrugada, podemos dizer assim, né? Finalzinho da noite, colocava o que estava congelado na geladeira, aí chegava às 5:30 da manhã, porque eu tinha uma outra empresa, abria essa empresa, deixava o pessoal lá, vinha pro café, aí no café eu pegava e já colocava no forno, porque 6:30, 7 horas, o pessoal já vai querer café da manhã. E aí ia na padaria para comprar o pão francês, porque muitos clientes meus queriam o pão. Para a pessoa que iria abrir o café e faria o atendimento, chegar às 7 da manhã. Sim. E quando eu vi, eu já estava fazendo tudo isso. Então, assim, eu não estava delegando nada. Aí eu estava gastando o combustível do carro, não entrava no DRE da empresa, né, no demonstrativo de resultado lá. Não tinha essa delegação e ainda tinha que verificar reclamações de todas as empresas. Eu me achava o máximo. A Andressa lembra disso. Eu falo, não, eu estou abrindo aqui a minha empresa, estou saindo às 5 horas da manhã de casa. Quando eu chegava às 9 eu durmo 3 horas por dia e tá tudo bem. Né? Então, o que a gente pode fazer para delegar? Primeiro, escrever. Eu não tinha esse Fluxo de processo. E eu não digo, até acho que um controle emocional, porque eu falava assim, eu vou fazer a minha empresa, eu aconteço, e eu não escrevia esse processo. Então, não tinha uma delegação de tarefas, na verdade não tinha nem a tarefa direito, porque eu fazia tudo. E aí, eu acabei me tornando meu primeiro cliente, o meu único cliente do meu próprio café. Porque eu tomava café, eu almoçava e eu lanchava. É isso aí. E aí, eu fiquei um pouquinho até maior, Cheio, né? por ausência de tarefas. Eu não deixava as pessoas trabalharem. A gente tá rindo, gente, mas é muito realidade Sim. isso, né? E não é por mal. A gente quer economizar. A cabeça do empreendedor, quando ele tá começando o negócio, eu quero economizar o máximo possível de recursos para investir e tudo mais. E essa é uma dor verdadeira, né? Só que isso também tem um preço. A gente tem que entender que cada escolha que a gente faz, a gente tá pagando um preço. Exato. Né? Talvez você esteja economizando financeiramente, porque eu não vou contratar um funcionário para abrir o meu café, a minha casa de bolo, às 6 horas da manhã. Né? Eu tô economizando com isso. Mas assim. você tá pagando, você tá, né, colocando na sua conta um preço da sua saúde. Né? Porque quem aguenta ficar dormindo só 3 horas por noite por muitos anos, né? Você também, o risco, né, de você, sei lá, dormir pouco, aí você sofre um acidente, apagão, acabou, né? E acabou a empresa, acabou os funcionários, acabou tudo. E o risco do insucesso, porque você não faz tudo bem feito. Exato, exatamente. Isso também, porque é aquilo que a gente já falou, né? Sem ser repetitivos. Muitas vezes a gente não sabe fazer aquilo. A gente tá querendo economizar com essa mentalidade de que eu estou economizando o colaborador, né? Mas você não tá fazendo bem feito também. Então, ter essa humildade, reconhecer isso, é um investimento no seu negócio. É isso aí. E, além disso, tem gente que faz para economizar. Tem gente que faz para luxar. Então, o cara quer luxar já logo no começo do negócio dele. Calma, gente. Investe no seu negócio, porque lá na frente ele vai te dar o retorno para isso. Quero trazer aqui o terceiro sabotador. Presta atenção, você tá anotando? A ausência de critérios de seleção. Contrata a primeira pessoa que aparece. Aí é o cara que já quer contratar, né? Exato, É o contrário. É o contrário. Ou não delega para ninguém e fica lá sendo, né? Todas as funções concentradas, ou contrata o primeiro que vê na esquina e aí... Vai dar certo. Deixa eu olhar na bola do teu olho, senão vai dar certo. Não conheço a mentalidade de uma topeira, mas não tenha uma mentalidade de uma topeira, porque isso me parece uma mentalidade de topeira, não de empresário, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Não dá para contratar o primeiro que a gente vê. Precisa ter critério de seleção. Então, assim, da onde vem essa pessoa? Meu amigo pessoal. Isso já seria um critério para nem ser critério de seleção, né? Tem muita proximidade. A pessoa tem know-how, a pessoa tem conhecimento, tem experiência de mercado Vai ser um suporte para você? Tem um suporte. Como que é o perfil comportamental? Tá alinhado ao cargo que ela vai exercer? É muito bravo? Pode mesmo chefiar pessoas? Tem inteligência emocional para isso? É muito tímido? Pode mesmo ficar na venda e no atendimento ao cliente? Então, são coisas básicas. A gente nem vai complicar aqui.
coisas básicas que a gente tem que entender antes de contratar uma pessoa. Né? Eu acho que isso dá um episódio exclusivo pra gente falar sobre isso, sobre contratação, né? Dá. Mas, sem sombra de dúvidas, é um ledo engano você contratar, você colocar meia dúzia de gato pingado lá pra cuidar da sua empresa e você não estar presente, né? Os opostos, né? Os extremos são extremamente problemáticos e perigosos, né? Você absorver toda a demanda para você e querer achar que você vai dar conta de fazer 100% com excelência tudo é um engano. E você também delegar 100% e achar que... Sabe aquela velha história? Prejuízo também. Exatamente. Aquela velha história. O olho do dono é que engorda o gado. É, isso aí. Sim, né? Ninguém vai ter... O sonho é seu, ok? Você quem sonhou com essa empresa. Então, ninguém vai estar tão comprometido quanto você. Isso é um fato. Exatamente. É uma realidade. Exatamente. Então, a sua visão, o seu sonho, ele precisa ecoar e escoar para todo mundo que está debaixo desse guarda-chuva. É isso aí. Essas pessoas precisam acreditar naquilo que você, em primeiro lugar, vai vender para elas. É isso aí. Né? É isso você tem que vender o seu sonho para os seus colaboradores. Quando eles internalizarem isso e falarem, poxa, é uma visão, isso vale a pena. E pode ser, gente, na casa do bolo. Não tem problema nenhum. Nós vamos vender o melhor bolo. Ter o melhor Alguma casa de bolo vai ter que colocar o arrobazinho ali. Vamos, ter Deus, o melhor né? atendimento. Melhor atendimento da região. Nós temos concorrentes aqui, tudo bem, mas nós seremos o melhor. Por quê? Nós temos esse diferencial. Nós temos um bolo vegano, um bolo sem glúten, um bolo que atinge de altíssima qualidade. Aproveitando o tema, se você tem uma casa de bolo com bolos pode mandar bolinhos pra gente. Pode mandar pra gente aqui que a gente põe aqui e serve no nosso episódio. A gente expõe, serve no episódio, marca o teu arroba e faz o jabá pra você. Eu sou o melhor testador de bolos, podem acreditar. E pra fechar, o quarto e último sabotador é não investir em pessoa, processos e estrutura. De uma forma genérica, como dizer pra esse empresário o que é investir em pessoa, processos e estrutura, Weber? Vou falar de pessoas. Tá? Beleza. Pessoas, processos e estrutura é um sanduíche que você sempre vai ter que lembrar da sua empresa. Então, quando você estiver comendo Big Mac lá, você vai lembrar. Poxa, pessoas, processos e estrutura. Falando de pessoas, a gente precisa entender que pessoas são totalmente essenciais numa empresa, indispensáveis. A gente tem a inteligência artificial, a gente tem a questão de processo, mas também pessoas precisam estar nas empresas. Então, a gente precisa ter uma descrição de cargos para essas pessoas, a gente precisa dar treinamento para essas pessoas, a gente precisa ter um alinhamento de expectativas para essas pessoas, e pessoas vendem para pessoas. Não é uma máquina somente que vai vender para você. Quando você chega no McDonald's e tem lá, vou utilizar esse exemplo do token, né, ou do totem, na verdade, se você não consegue comprar algo lá, você vai perguntar para uma pessoa. É a pessoa que pega o seu pedido e te entrega. Então, você não vai querer que a pessoa te entrega isso aqui. A gente já foi no restaurante que a pessoa jogou. Isso. Então, tem que ter, e eu achei muito interessante, falando rapidamente sobre isso, eu tava indo, eu fui ao McDonald's, a Andressa não sabe disso, eu comi escondido, né? Gente, eu não como McDonald's, ok? E aí, ela tem problema. tava no centro de São Paulo, e aí o segurança abriu a porta para eu entrar no McDonald's. Eu falei, nossa, gente, agora o McDonald's abre a porta pra gente poder entrar. Fui no token lá, no totem, na verdade, fiz o meu pedido e a pessoa sorrindo falou, é o seu pedido, o número 111, por exemplo. Então, eu vejo ali, o McDonald's eu falo disso porque ele é rei nos processos, Sim. É uma das empresas que mais nos ensina sobre processo, e tá aí, porque ela tem processo, mas ela também cuida da questão aí, as pessoas precisam fazer esse pedido e precisam conversar. Então, eu sempre vou ser um defensor de pessoas, e é o que eu tenho para dizer sobre pessoas, pelo menos nesses rápidos minutos, para vou jogar falar. Vendo aí. Eu vou falar sobre processos e a minha amiga fala sobre estrutura, né? Brand e tudo mais. Bom, processos, usando o exemplo do Weber, e realmente o McDonald's, eu acho que ele é excelente nisso, por isso que perdura, né? Uma marca mundialmente famosa, a gente tem que aprender com eles. Por quê? Eles têm processos bem definidos, gente. Além das pessoas, e lá, né? Você vai em qualquer McDonald's, tem lá o quadrinho do funcionário do mês, acho isso fantástico. Mas eles têm os processos bem definidos. Quem vai cuidar da batatinha?
Já pensou se todos os colaboradores, ninguém soubesse, todo mundo vai ficasse na fritura? Quem que ia fazer o pão, montar o lanche, colocar o hambúrguer, ou descongelar, ou sei lá o quê, né? Eu nunca tive, né, lá pra ver, mas a gente tá de fora, o tempo que você fica de fora observando eles fazendo, você vê. Cada um está no seu quadrado, cada um sabe o que tem que fazer, e é uma engrenagem funcionando perfeitamente. E, mas o que isso tem a ver com a minha empresa? Tudo. Né? Na sua empresa, se você não tiver os papéis bem definidos, quem faz o quê, em que momento, qual que é o momento do cliente ser atendido, pós-venda disso também, né? Porque senão você só entrega e aí dá bucha e nunca mais. Já tivemos experiências como isso, né? Uma vez a gente comprou uma cama, só rapidinho, compramos uma cama, o cara vendeu mundos e fundos, pagamos, né, uma fortuna, a cama, enfim, só faltava voar. E ele falou que no pós-venda, garantia de 10 anos, a gente teve um problema. Nós não tivemos. Suporte. Então, não adianta também ter o processo todo definido na cabeça do vendedor, se isso na realidade, na prática, não existe. Funciona. Então, processos também é algo que precisa realmente ser olhado. Tem que ter um fluxo. Senão você queima o cliente. Desenha, pega um papel, desenha lá, o cliente chegou na casa e tem uma reunião de kickoff, tem uma reunião... você tem que ter um processo estruturado e desenhado. Tem um monte de ferramenta para você fazer isso hoje em dia, né? E falando um pouco sobre estrutura, André, o que você pensa? Como a gente pode ajudar essa empresária que está assistindo a gente? Estrutura, a gente tem que pensar em estrutura física, se você tem, né, uma empresa física, estrutura digital. Então, se você tem o físico, você tem que pensar no físico e no digital. Se você só tem o digital, você precisa pensar na estrutura do digital bem robusta. Então, falando de produtos e serviços, acho que também vale um episódio só sobre isso, mas tenha canais de comunicação, escolha os canais, tenha telefone para se comunicar com o cliente, tenha o WhatsApp da empresa, tenha um site, é parte de uma estrutura digital, tenha uma rede social muito bem gerida que comunique adequadamente seu negócio. No físico, tenha prateleira, tenha cadeiras adequadas, computador, tenha... estoque, se for o caso. Então, olhe para dentro da tua atividade a casa de bolo. Você precisa ter mesa, você precisa ter cadeira, você precisa ter geladeira, você precisa ter freezer. Então, vai ter um negócio descascado ali no meio. Exatamente. Então, tudo que faz sentido para a tua atividade, você precisa catalogar, listar o que é necessário e ter tudo isso muito redondo para não faltar produto, não deixar um serviço deficitário, não deixar uma estrutura zoada que as pessoas não vão querer estar na tua empresa, né? E o cliente vai se sentir mal com a tua estrutura. É isso que eu falaria em poucas palavras. Gente, fazendo uma aplicação prática aqui, você precisa, primeiro, conhecer o seu negócio. Segundo, delegar. Terceiro, ter critérios na seleção das pessoas que vão andar com você na sua empresa. E quarto, investir em pessoas, treinamentos, etc. Processos, definições e estrutura. Equipar. Então fica essa dica. Você que é empresário, empresária, utilize isso que a tua empresa vai começar a avançar e crescer. Ficamos por aqui com mais um episódio do Empreendedores por Natureza. Eu quero te convidar a curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Segue a gente lá no Insta também, epn.podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.